Bom dia, boa tarde, boa noite, com o pastor mais longo. Tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar em uma questão bastante espinhosa, o uso de símbolos de ódio no motociclismo. E para falar disso, não tem como a gente não comentar sobre uma subcultura muito importante da motoqueiragem. E qual é ela? Os motoclubes, né? Sua história e como chegamos nessa maluquice toda hoje, tá? Então vamos lá, vem vinheta! O negócio é o seguinte, gente, não tem como a gente falar sobre o discurso de ódio e não falar da história dos motoclubes, porque no fim da história tem um pouquinho de ligação isso e por uma questão histórica, e a gente vai saber o que que é. A história dos motoclubes começou logo que as motocicletas começaram a ser vendidas, gente, foi isso mesmo, tá? Para vocês terem ideia, em 1903 o Yonkers Motorcycle Club foi fundado, e no mesmo ano foi criado o Portsmouth Motorcycle Club em Ohio. Esses dois grupos logo começaram a se falar e assim começaram os primeiros passos, tá, para a criação de uma Federação Nacional de Motoca nos Estados Unidos. Isso em 1903, tá? O desenvolvimento desses grupos e a vontade da união dos motocas gerou a necessidade de uma organização maior para regulamentar e defender o que já estava se tornando um estilo de vida, né? Era a diferença que a gente conhece hoje? Sim, mas já estava se organizando. Assim, em 7 de setembro de 1903, viram isso? 1903, é fundada a Federation of American Motorcyclists. Sua ideia era incentivar o uso de motocicletas, ajudar na criação de direitos e legislações que ajudassem os motociclistas e também regulamentação de competições, tá? Porque a galera já queria botar essas motos para correr, tá? Apesar dela só ter durado até 1919, essa organização é um marco e demonstra o interesse dessa turma de duas rodas em se unir em grupos organizados. Hoje em dia, a maior associação de motociclistas nos Estados Unidos é a American Motorcyclists Association, AMA. Foi criada em 1924, gente, e segue nativa até hoje. Aqui no BR, a primeira associação, ou melhor, o primeiro motoclube, data de 1927 e foi o clássico Motoclube do Brasil, um MC carioca que existe até hoje, tá? Logo depois dele, em 1932, foi fundado o Motoclube de Campos, em Campos do Goytacazes, também no Rio de Janeiro. E vale comentar que ele também está nativo até hoje, tá? A gente prova, né, que essa galera é muito longeva. E gosto muito desse rolê, né? E daí em diante, a história dos MCs no Brasil se expandiu muito no mundo inteiro e nos Estados Unidos bastante. E tenho que comentar, né, que em 1940 tivemos a criação do primeiro MC exclusivo para mulheres, o Motormaids. E ele existe até hoje, tá, gente? Ele tá aí bem influente. Mas podemos dizer que o grande boom dos MCs foi depois da Segunda Guerra Mundial lá nos Estados Unidos. Lá milhares de veteranos voltaram para o país, ficaram sem empregos, né, encarando uma realidade que não os aceitava muito bem. O conservadorismo da sociedade estadunidense é contra a busca de adrenalina e da própria camaradagem que eles haviam experimentado na Segunda Guerra Mundial. Então eles estavam meio perdidos, né? Porém, eles tinham motocas. E assim eles se uniam em grupos de motoqueiros que buscavam camaradagem, matar o tempo livre, que tinham bastante, né? Já que grande parte deles voltou e não tinham empregos fixos. Então, esses MCs de veteranos não seguiam bem as regras da AMA, né? Que eram regras ligadas ao conservadorismo e ao modo de vida tradicional dos Estados Unidos da época. Vai lembrar, né, que a AMA é uma instituição que queria fazer com que os motociclistas, né, fossem aceitos pela sociedade, né? Fosse um esquema tradicional, que todo mundo gostasse, etc. Bem diferente do esquema do MC que a gente vai conhecer aqui, né? Que o MC, na verdade, ele é um grupo de pessoas que têm interesse em motoca e se juntarem, conversarem, etc. E criar com isso uma camaradagem e um sistema de grupo, né, que não encontra em outros lugares. Aí existiam basicamente dois tipos de motoclube, os ligados à AMA e os que não eram, que lá eles chamavam de MCs fora da lei, ou outlaw para os anglófonos, né? E essa lei que eles andavam fora, é óbvio, era da AMA. E eles, para a época, eram grupos bem rebeldes e agiam contra toda a conformidade tradicional dos Estados Unidos, essa coisa toda. E eu acho que o que mais mostra isso foi o incidente de Hollister, na Califórnia, em 1947. Tanto que, por conta disso, foi cunhado o termo 1%. Após muitas festas, confusão, bagunça, etc., após o encontro de motoqueiros, a AMA declarou que 99% dos motociclistas eram cidadãos cumpridores da lei, restando apenas 1% problemático. E a minoria rebelde abraçou o termo, criando a infame alcunha 1%, que até hoje é utilizado por muitos MCs. Esse 1% que você vê em vários coletes veio disso, tá? Veio desse pequeno momento histórico bem divertido da motoqueiragem americana. Nessa época, começou também a ser muito comum os veteranos da Segunda Guerra Mundial usarem nas suas roupas emblemas e capacetes nazistas. E eles usavam essas peças com o intuito de chocar e também com maneira de celebrar a vitória contra a Alemanha nazista. Esse tipo de exibição de troféus de guerra não demonstravam na época a adesão dos motoclubes ou de seus participantes à ideologia de supremacia branca, racista, nazista, né? Na época. A treta é que, independente de sua origem como troféus ou táticas de choque, esses símbolos foram apropriados por movimentos neonazistas e supremacistas brancos nos Estados Unidos, ao longo das décadas seguintes, e não só nos Estados Unidos, né, no mundo todo. Já nos anos 50, suásticas e outros símbolos nazistas
já faziam parte da indumentária de diversos grupos supremacistas brancos nos Estados Unidos. O principal deles, a Ku Klux Klan, a famigerada KKK, que é uma das mais antigas e mais crotas organizações racistas de supremacia branca na história dos Estados Unidos, e ela foi fundada logo após a Guerra Civil Americana, né? Quem diria, né? Quem diria? Ela estabeleceu como um grupo terrorista que utilizava violência extrema para oprimir afro-americanos e outros grupos minoritários, tá? Indígenas, gays, tudo que ela achava que não era do padrão conservador branco americano, eles eram contra. E depois da Segunda Guerra, ela começou a utilizar símbolos nazistas e fascistas como meio de identificação em seus membros. Ou seja, ela começou a usar todos esses símbolos, né, que foram trazidos da guerra como se fossem símbolos de troféus, pela galera falando, pô, a gente matou nazista, como um meio de celebrar tudo o que os nazistas achavam importante, que era a segregação racial, etc. Ou seja, utilizar a simbologia nazista e fascista em geral como uma maneira de tornar fácil você identificar quem era da KKK. Entendeu? Mas vamos lá. Agora a gente vai ter que discutir uma coisa. O que é discurso de ódio? Eu estou falando disso, mas até agora eu não expliquei o que é, né? A definição mais usada e mais aceita mundialmente, que vem de um documento da ONU, estabelece que discurso de ódio é qualquer tipo de comunicação em fala, escrita ou comportamento que ataque ou use linguagem pejorativa ou discriminatória com referência a uma pessoa ou grupo com base em quem são, abrangendo fatores como raça, religião, etnia ou orientação sexual. Ou seja, homofobia, misoginia, racismo são todos discursos de ódio. E por que a gente tem que discutir sobre isso? Por quê, hein? Porque o discurso de ódio é perigoso porque ele espalha estereótipos, causa danos emocionais e psicológicos aos alvos e frequentemente tem um efeito silenciador sobre a participação de grupos marginalizados na sociedade. Ou seja, o uso do discurso de ódio a gente ajuda a calar as minorias, tá? E numa democracia, isso não é bom. Porque sempre que se calaram as minorias, a gente caiu em ditaduras, em momentos que não foram legais. Os grupos de ódio, em geral, utilizam um vasto arsenal de símbolos para se comunicarem de forma discreta. O mais notório, claro, é a suástica nazista. Mas os extremistas evoluíram para símbolos mais sutis. Entre os símbolos numéricos, os mais usados estão 14, referência ao slogan de 14 palavras supremacistas, que eu não vou dizer aqui, e o 88, que significa Heil Hitler, já que H é a oitava letra do alfabeto, a combinação 1488, que é um identificador ideológico universal, tá? Isso tem no mundo todo. Outros símbolos também incluem a cruz celta, até a própria cruz de ferro, o Sonnenrad, ou Sol Negro, que era um mosaico da sede da SS, tá? Por acaso, e o gesto de mão OK, que eu não vou fazer aqui também, né? Que foi apropriado por supremacistas para significar white power, ou seja, poder branco. E vamos lembrar o seguinte, né, gente? Há pouco tempo atrás, a gente teve algumas pessoas ligadas ao desgoverno bolsonarista, sabe? Fazendo esse tipo de símbolo, né? Em momentos públicos, sabe? E isso é o quê? Apito de cachorro. Simples assim, não tem como falar que não. Símbolos como Pepe the Frog mostram como o ódio transita. Ele começou como meme inocente e foi sequestrado pela extrema-direita estadunidense e mundial, e hoje em dia ele foi adicionado ao banco de dados símbolos de ódio da ADL, que é uma organização de pesquisa que monitora grupos de disseminação de discursos de ódio pelo mundo. Essa migração de símbolos para a esfera pública é facilitada por táticas, como eu comentei antes, do tal do apito de cachorro. E o que é o apito de cachorro? Ele é quando símbolos, gestos e frases aparecem inofensivos para o público geral, mas transmitem uma mensagem secreta de apoio e ideologia para o subgrupo alvo, como, por exemplo, racistas, supremacistas brancos, nazistas, etc. Essa ambiguidade permite que a retórica extremista se mova de espaços marginais para as públicas mais visíveis, como a história lá do bolsonarista que fez o OK, entendeu? Ou então bigodinho de leite, etc. São todos esses apitos de cachorro racistas. Outra boa prova disso é como a bandeira de Gadsden é vista hoje em dia. Ela foi criada em 1775 pelo Christopher Gadsden, que era um traficante de escravizados, entre outras coisas. E ela foi muito utilizada como símbolo da Revolução Americana. Para ilustrar quem ele era, vou colocar aqui ele mostrando seu desgosto com a participação de negros na luta armada. Para ele, negros só serviam para ser escravizados. Só, tá, gente? Ele era esse tipo de gente. Estamos muito desgostosos aqui no Congresso, recomendando-nos para armar nossos escravos. Foi recebido com grande ressentimento, com um passo muito perigoso e imprudente. Isso era ele contra a aprovação do Congresso dos Estados Unidos, que estava criando uma legislação que daria ao escravizado a quantia de 50 doletas, mais a liberdade se ele o traz contra a Inglaterra. A treta dele era esse, dar dinheiro e liberdade para escravizado? Como assim? Não pode! Entendeu? Porque o negócio dele era esse, sacou? Para ele, a comunidade negra era só um bem, nada além disso, entendeu? Esse era o pensamento desse cara. Essa bandeira, apesar de muitos acharem que ela é um apoio à liberdade individual, por conta dos ANCAPs, da história do Tea Party, etc., usarem ela,
ela na verdade prova o contrário. Ela já foi muito utilizada pelas tropas confederadas na Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Isso já mostra todo o seu idealismo racista, né? E a gente sabe muito bem quem eram os confederados, né, na Guerra Civil Americana. E vamos dizer o seguinte, né, gente? Usa essa bandeira é simplesmente apito de cachorro para racista e ponto final, tá? Não tem como discutir isso. Mas entramos em uma seara complicada, que é a cultura do deixa estar, que cria um ciclo de normalização de certos símbolos e faz com que suas características de ódio sejam ignoradas, o que facilita muito esses símbolos se tornarem apito de cachorro. Um caso óbvio disso aqui é nesse caso que um produtor de capacetes daqui do Brasil, tá, fez um anúncio em uma rede social de um capacete com a bandeira racista. Aí quando o cara foi informado disso, né, que isso era um desenho racista, etc., ele tirou o corpo fora, entrou no modo isso é mimimi, etc., cadê a liberdade? Muitos símbolos comuns hoje no motociclismo, como a cruz celta, o capacete nazi, né, o capacete coquinho, como muita gente chama, passam pelo mesmo processo de esquecimento de sua origem. Isso também é uma maneira de grupos de extrema-direita, dentro do mundo das rodas, apoiar esse tipo de discurso de ódio sem sofrerem as consequências de assumirem publicamente o que pensam, tá? Isso a gente tem que levar bem a sério. Vale lembrar que racismo no Brasil é crime e que apologia ao nazismo é crime também. E sua prática não é considerada liberdade de expressão. Tá, isso quer dizer o quê? O cara ia sair com uma suástica, com SS, com um capacete nazi, etc. Ele não está usando sua liberdade de expressão. Ele está fazendo apologia ao nazismo, que é um crime aqui no Brasil, tá? É isso aí, eu vou botar aqui em algum lugar para vocês verem um pouco mais sobre isso. A conduta de disseminação de discurso de ódio online tem consequências no mundo real e é algo que não deve ser ignorado, tá? Existem pesquisas que associam o aumento dos discursos de ódio online com o aumento de crimes de ódio no dia a dia, pra vocês verem como essa questão é complicada. Não confrontar o uso de símbolos de ódio como utilizado no capacete racista permite que extremistas, racistas, homofóbicos, transfóbicos, misóginos, etc., se sintam confortáveis tanto nas redes sociais quanto nas ruas. Simples assim, entendeu, gente? A gente tem que lutar contra isso mesmo para não normalizar esse tipo de discurso. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que discutir símbolos, mostrar, demonstrar, mostrar historicamente de onde eles vieram, para as pessoas não ficarem repetindo essas besteiras o tempo todo. Então, compas, o negócio é o seguinte, é muito importante a gente simplesmente não dar espaço para o discurso de ódio, porque se a gente der, a gente vai acabar dando espaço para ele em todos os locais da sociedade, entendeu? E dentro do motociclismo, se a gente quer que todo mundo ande de moto, entendeu? Se a gente quer que realmente exista uma camaradagem, esse tipo de discurso não deve ser permitido de jeito nenhum no nosso meio. A regulamentação das redes é vista por muitos, inclusive algo apoiado aqui pelo canal, tá? Como crucial para proteger a segurança e os direitos dos cidadãos em geral. Em contraste com a proteção quase absoluta da liberdade de expressão nos Estados Unidos, né, que gera esse bando de loucura que tem lá, essa facilidade de espalhar fake news, sabe, todo tipo de mentira, na Europa tem uma legislação que obriga as plataformas a terem mecanismos para bloquear o conteúdo ilegal, como discurso de ódio, né, assim que for notificado, tem que ser rápido. A fiscalização e regulamentação ajudam a impor maior transparência das empresas, permitindo auditorias para verificar a eficácia de suas políticas, ou seja, se você tiver regulamentação, tem como você cobrar que tudo isso seja feito, né? A falta de transparência que existe hoje torna difícil saber onde são necessárias melhorias no combate à desinformação e ao ódio. E a gente agora vai chegar num momento de eleição. Imagina a loucura que vai ser com IA, etc., sem regulamentação, entendeu? Passou da hora disso acontecer. Passou. Na motoqueiragem, como nas redes sociais, na sociedade em geral, devemos sempre estar atentos ao uso desse tipo de simbologia para não darmos espaço para mais discurso de ódio sendo disseminado, mesmo que de maneira terceirizada, por algum tipo de ignorância, ou mesmo ao caratismo disfarçado de interesse histórico ou esse papinho de liberdade de expressão. E é isso aí, né, gente? Vimos que o uso de símbolos de ódio no motociclistas tem sim um início histórico e tinha um contexto, né? Mas isso foi apagado com o tempo, isso foi décadas e décadas atrás. Hoje em dia, usar símbolos de ódio é apoiar o discurso de ódio e ponto final. Não tem nada além disso. Nós devemos trabalhar para esse tipo de atitude acabar no motociclismo, assim como na sociedade em geral. Se organize, entre em grupos que discutem esse tipo de assunto, né? Entre para motoclubes de esquerda como Escarlate CMC, ou então Metalheads, entre diversos outros, entendeu? E faça sua parte contra o discurso de ódio para termos um motociclismo que inclua mais e que seja mais seguro para todas as pessoas que querem andar de moto, não importando sexo, identidade, cor, idade, etc. E uma maneira da gente conseguir que realmente exista igualdade no motociclismo é ir contra o discurso de ódio. E é uma coisa que a gente deve deixar bem claro, e todos nós, motoqueiros ou motociclistas, devemos deixar bem claro, né? Nada de discurso de ódio nas redes. Nada. E aí, gente, o negócio é o seguinte.
Vamos continuar esse papo nos comentários, tá? Vamos espalhar esse vídeo aqui por essa rede, né? Porque eu acho que é um assunto muito importante, deve ser discutido por todos, né? E é isso aí. Mais grau, menos inveja e vamos lutar para que o motociclismo seja cada vez mais um lugar realmente de onde as pessoas possam se mostrar do jeito que elas são e não um lugar feito só para as pessoas que têm determinados preconceitos. E é isso aí. Mais grau, menos inveja e nos vemos no próximo vídeo. Falou!